boa tarde. Casos de discriminação, seja por raça, cor, idade, orientação sexual, infelizmente são comuns. Para tentar frear essas ações, a Polícia Civil do Distrito Federal lançou 5 cartilhas que trazem orientações sobre direitos, deveres e punições para quem pratica discriminação. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre a iniciativa da Polícia Civil do Distrito Federal. Mas esse é apenas um dos destaques do dia, vamos aos demais. Justiça condena defensores do chamado kit Covid a pagar 55 milhões de reais por danos coletivos e à saúde. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém decisão de primeira instância para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por atacar e incentivar ataques a jornalistas. E ainda, acordo entre Tribunal Superior do Trabalho e Banco do Brasil vai reduzir número de processos em trâmite na Justiça. A Justiça de Porto Feliz, no interior de São Paulo, marcou para o próximo dia 30 o primeiro julgamento do empresário Thiago Brenan. Ele é acusado de diversos crimes e desta vez vai ser julgado por um estupro de uma norte-americana que mora no Brasil. Na audiência de instrução, a vítima será a primeira a ser ouvida. Depois, as testemunhas prestarão depoimento. Em seguida, Thiago Brenan será interrogado. Depois, acusação e defesa terão 15 minutos cada para as alegações finais. E, na sequência, o juiz dará a sentença. Defensores do kit Covid foram condenados pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul por danos coletivos à saúde. A indenização é no valor de 55 milhões de reais. Os detalhes com Daniela Ramalho. O grupo intitulado Médicos do Tratamento Precoce Brasil defendia e estimulava o uso de hidroxicloroquina e ivermectina, que faziam parte do suposto kit Covid. Os acusados divulgaram uma publicidade chamada Manifesto pela Vida, que citava os possíveis benefícios do tratamento precoce. Durante a CPI da Covid no Senado, ficou comprovada que a Vitamedic, fabricante de ivermectina, financiou R$ 717 mil em publicidade para o uso dos medicamentos. Em 2020, a empresa chegou a lucrar cerca de 469 milhões de reais. Quase 3.000% a mais em relação ao faturamento do ano anterior. No entanto, estudos científicos comprovaram a ineficácia desses remédios contra a Covid. Na ação, o Ministério Público Federal afirmou que as publicações contrariaram a legislação sobre propaganda e publicidade de medicamentos e não citou, por exemplo, os possíveis efeitos colaterais desses remédios à saúde. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou a Associação Dignidade Médica de Pernambuco, Médicos pela Vida, e as empresas Vitamedic Indústria Farmacêutica, Centro Educacional Alves Faria e o Grupo José Alves ao pagamento de 55 milhões de reais por danos morais coletivos e à saúde. A Justiça Federal no Rio de Janeiro ouve, neste momento, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, no caso em que ele é acusado de tentar matar policiais federais. Roberto Jefferson está preso desde outubro do ano passado, quando atirou com um fuzil e usou granadas contra policiais federais que foram cumprir o mandado de prisão durante uma operação na casa dele em Levi Gasparian, município do Rio de Janeiro. O ex-deputado teve prisão preventiva decretada no inquérito que investiga as milícias digitais por postar mensagens atentando contra o Estado Democrático de Direito. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeira instância para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por atacar jornalistas. A narração é de Regina Souza. O Tribunal de Justiça paulista negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e manteve a condenação do político por dano moral coletivo a jornalistas. A ação teve início com um pedido de indenização feito pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo.
A entidade alegou que o ex-presidente violou os princípios da dignidade humana, da moralidade e da impessoalidade ao proferir 175 ataques a jornalistas em 2020 e incentivado a violência por parte de apoiadores. Na decisão de primeira instância, a Justiça entendeu que ficou comprovado que Bolsonaro fez piadas homofóbicas, comentários xenófobos e usou expressões vulgares e de baixo calão. Com isso, ele teria extrapolado o direito à liberdade de expressão. O Tribunal de Justiça, apesar de ter mantido a condenação, reduziu o valor do dano moral coletivo a ser pago por Bolsonaro de R$100 mil para R$50 mil, que será revertido ao Instituto Vladimir Herzog, que atua na garantia de direitos humanos, jornalismo e liberdade de expressão. A Justiça autorizou o retorno de Jorge Viana à presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Ele tinha sido afastado na última segunda-feira pela 5ª Vara Civil Federal do Distrito Federal por não falar inglês. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu, contudo, que Viana preenche sim os requisitos necessários para ocupar o cargo. O Superior Tribunal de Justiça homologou decisão que condenou o Hard Rock Café Fortaleza a pagar quase $1,5 milhão de dólares por descumprimento de contrato. Mais informações na reportagem de Jéssica Castro. A Corte Especial do STJ homologou a sentença do Tribunal Arbitral Internacional, que condenou a empresa HRC Fortaleza Entretenimento, responsável pela operação do restaurante Hard Rock Café na capital cearense, ao pagamento de mais de $1,4 milhão devido ao descumprimento de contrato internacional de subfranqueamento. O pedido de homologação foi apresentado pela Perlatop S.A., que é a empresa que detém os direitos da franquia Hard Rock no Brasil. E em 2017 firmou com a HRC Fortaleza um contrato de subfranquia para a construção de restaurante da rede internacional. Segundo a Perlatop, após a abertura do empreendimento, a subfranqueada não realizou os pagamentos mensais previstos no contrato e, por isso, a franqueadora abriu procedimento arbitral nos Estados Unidos. A empresa HRC Fortaleza alegou que o pacto firmado tinha natureza de contrato internacional de adesão, com a consequente nulidade do compromisso arbitral, de acordo com a lei que dispõe sobre a arbitragem. O relator, ministro Francisco Falcão, apontou que o contrato possui cláusula a respeito da Convenção de Arbitragem e teve seu objeto analisado pelo juízo arbitral nos Estados Unidos. O relator destacou também que a sentença foi proferida nos limites estabelecidos pela própria Convenção de Arbitragem e que o pedido de homologação cumpria os demais requisitos previstos no Código de Processo Civil de 2015 e no regimento interno do STJ, em especial a citação regular das partes no processo estrangeiro, a confirmação de trânsito em julgado da sentença e o respeito à soberania brasileira e à dignidade da pessoa humana. A seguir, Polícia Civil do Distrito Federal lança cartilhas com orientações sobre direitos, deveres e punições para quem pratica discriminação. Os detalhes dessa cartilha em instantes, voltamos já. A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da DECRIM, que é a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência. A DECRIM, ela lançou cartilhas com orientações sobre direitos, deveres e punições para quem pratica discriminação. A reportagem é de Carolina Chaves. São 5 cartilhas. Cada uma trata sobre as diferenças em relação à liberdade religiosa, pessoa negra, deficientes, comunidade LGBTQIA+, e pessoa idosa. O material explica as formas de violência e como evitar, e ainda ressalta a diversidade, orienta e alerta sobre a prática discriminatória. De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal, o número de processos de crimes contra idosos aumentou 129% entre 2019 e 2021. O número de casos de injúria racial também vem aumentando na capital federal. Só no ano passado foram registrados mais de 618 casos de ofensas contra a honra referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
Nas cartilhas estão os canais de apoio para as vítimas de discriminação e de como denunciar. Vamos agora dar todos os detalhes dessa cartilha com a minha convidada que já está aqui conosco, ao vivo. Hoje no estúdio eu recebo a delegada Cíntia Carvalho e Silva. A Cíntia que é chefe adjunta da DECRIM, que é a delegacia que criou as cartilhas. Essa delegacia que tem um nome grande, né? Mas atua no combate às discriminações. Seja muito bem-vinda, doutora Cíntia. Muito obrigada, Rafaela, e muito obrigada à audiência por a gente ter essa oportunidade de falar dessa iniciativa tão grandiosa. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de criar a cartilha. Foi para informar a população, falar sobre direitos e até punições e alertar, né? Olha, hoje é crime. Bom, a delegacia, a DECRIM, ela é muito relativamente nova aqui no Distrito Federal e ela é uma das primeiras delegacias no Brasil a cuidar dessas discriminações. E a ideia de criar essas cartilhas é para a gente atender aos princípios da publicidade e da eficiência, que regem toda a administração pública. Porque, uma vez, as pessoas não conseguem entender como são praticados esses crimes, que condutas discriminatórias realmente são crimes, e a gente buscou numa linguagem fácil, acessível para todos, para que a gente possa reprimir e também prevenir esses tipos de conduta. São 5 cartilhas, né? A gente mostrou agora há pouco na reportagem. Vamos relembrar quais são os temas principais? Bom, a DECRIM ela é responsável por cuidar de crimes contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência, contra as discriminações em razão da religião, crimes relacionados ao racismo pela cor da pele e também no caso da LGBTQIA+, fobia, que é a população LGBTQIA+. E, como eu estava dizendo, é uma delegacia que abarca todas essas 5 temáticas que são crimes e relacionados à discriminação em razão de características pessoais da pessoa. Por exemplo, Rafaela, você pode gostar de chocolate, você pode gostar de jiló, ou você pode não gostar de rock, e você não pode ser discriminado por conta disso, por seus gostos, pelo formato do seu cabelo, pelo formato do seu corpo, pelas suas crenças e pelas suas habilidades. No artigo 5º diz que somos todos iguais, e é por isso que todas as discriminações, racismo, são crimes muito graves, são considerados crimes imprescritíveis, inafiançáveis, e lembrando disso, que essas cartilhas, ela traz um sentimento sobre a criminação. Ué, o que é isso? Criminação e criminalização. Em que pese essas condutas estejam previstas nas legislações, algumas leis não pegam, porque não existe esse sentimento de criminação na população. Ué, como assim? Por exemplo, quando uma pessoa mata outra pessoa, a gente considera isso um crime bárbaro. Quando há uma exploração de uma criança ou mesmo de um idoso, é um crime bárbaro, porque essas condutas já passaram por esse processo de criminação. E existem muitos crimes relacionados ao racismo, ao preconceito contra a pessoa com deficiência, contra as pessoas idosas, contra as pessoas LGBTQIA+, que ainda não passou por esse processo de criminação, e as pessoas acham que isso é brincadeira. É cultural também, né? A gente agora que vem falando mais sobre isso, e às vezes a vítima, né, doutora Cíntia, não se enxerga como vítima. Exatamente, Rafaela. E essa é a ideia da gente fazer essas cartilhas, para as pessoas imaginarem, nossa, eu fui vítima de crime. Vocês colocam situações ali do dia a dia? Situações do dia a dia, e muitas vezes as pessoas chegam na delegacia, que é a DECRIM, vem conversar com a gente e vai falar: poxa, doutora, eu estou muito triste, eu me senti assim injustiçado. E aí eu converso com a vítima: você foi vítima de crime. As próprias pessoas não conseguem entender esse processo de criminação. Elas acham que essas brincadeiras, que recentemente a Lei 7.716 de 89 foi atualizada para criminalizar também o que a gente chama de racismo recreativo. Que essas brincadeiras, que quando a gente usa o humor para esconder o racismo e o preconceito nas pessoas. E a linguagem é bem simples, né? A gente tem imagens dessa cartilha, eu vou pedir a nossa direção agora para rodar. Bom, aí a capa, né, da cartilha, a cartilha está sendo produzida ainda, por isso que a senhora não trouxe pessoalmente, exato, né? Exato. A gente
pretende produzir em larga escala esse material, porque a Adecrim também, além de fazer a repressão, combate aos crimes e prender os agressores desses crimes, a gente também faz um trabalho educativo nas escolas. Porque, como eu disse, a população precisa conhecer estes serviços para que elas venham até nós. Porque de nada adianta a gente ter uma estrutura que ainda pode melhorar bastante, mas se as pessoas não conhecem e elas não podem chegar até nós. Por isso que essa delegacia, em breve, né, é o desejo da doutora Cíntia e da direção da Adecrim, que essa delegacia vá para a rodoviária do Plano Piloto, que é na área central aqui de Brasília, para que todos tenham acesso, o povo, né? E isso é ainda um desejo, né, que a gente que trabalha, apaixonado pela causa, a gente quer que todo mundo tenha acesso 24 horas. Site da delegacia, lá para quem, da polícia, para quem quer ter acesso à cartilha? A cartilha é o pcdf.df.gov, todas as cartilhas, se você quiser imprimir ou se você também quiser que a gente vá no seu trabalho, na sua escola, para a gente promova essa conscientização contra qualquer tipo de discriminação. O site aparece na sua tela, você que nos acompanha na rádio, o site é pcdf.df.gov.br, a cartilha está lá. E daqui a pouco, quando essas cartilhas forem impressas, a senhora volta aqui para a gente mostrar também. Volto. Parabéns pelo trabalho. E lembrando, pessoal, que nós, o Brasil, somos uma das 10 economias mais fortes no mundo, o único que tem a população negra na sua maioria. Então, o racismo é um problema sério. Nós temos que combater esse crime histórico, ferida histórica com seriedade. E para combater, a informação é muito potente, a gente sabe disso. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Boa tarde. Muito obrigada, Rafaela. Estamos à disposição sempre. Obrigada. Bom, e o racismo volta às manchetes do Brasil e no mundo após novos casos de discriminação racial no futebol. Como forma de conscientizar a sociedade e combater esse crime, a Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça vem promovendo discussões sobre o tema. Vamos agora conferir uma dessas iniciativas na reportagem de Fátima Uchoa. No mês de maio, comemoramos o fim da escravidão no Brasil. Mas 135 anos depois da Lei Áurea, o racismo está bem longe de ser abolido no país. Quer um exemplo? 1 a cada 3 pessoas já sofreu racismo no transporte público, sem contar quem já presenciou alguma cena de discriminação racial, sendo as mais comuns: menosprezo, abordagens desrespeitosas, agressões verbais e expressões racistas. Esses dados fazem parte de recente levantamento do Instituto Locomotiva. Nem o esporte escapa de tanto preconceito. Só no futebol, os casos de racismo registraram alta de 106% no país. Foram 31 ocorrências em 2020 contra 64 em 2021, segundo o último relatório do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Mas o racismo não é falta para cartão vermelho só dentro dos nossos estádios. Casos de jogadores brasileiros discriminados pela cor da pele no futebol estrangeiro ocupam as manchetes internacionais. E diante da cobrança por maior rigor contra o preconceito racial dentro e fora de campo, a legislação brasileira foi alterada em janeiro deste ano para tipificar a injúria racial como crime de racismo. A equiparação legal entre a injúria racial e o racismo foi o tema da mais recente edição do programa Entender Direito, produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. Na entrevista, o juiz federal Fábio Roque e o advogado criminalista Vinícius Assunção conversaram sobre as principais mudanças trazidas com a entrada em vigor da Lei 14.532 de 2023, que tornou o crime de injúria racial imprescritível e inafiançável. O advogado Vinícius Assunção pontuou as principais distinções entre injúria racial e racismo antes da vigência da nova legislação. A injúria racial, ela seria um crime que dependeria de representação, ou seja, dependeria de uma manifestação de vontade da vítima, no sentido de que houvesse a persecução criminal. Essa injúria racial não seria imprescritível e seria afiançável. O racismo, portanto, um crime previsto em uma norma própria, a norma 7716,
E essa norma, prevendo o crime de racismo, traria uma conduta que, diferentemente da injúria racial, seria dirigida não a uma pessoa específica ou a pessoas específicas, mas o racismo a um grupo indeterminado, e ao qual eu me dirijo a este grupo indeterminado, atribuindo características negativas, depreciando esse grupo em razão da sua raça. E o juiz federal Fábio Roque destacou a evolução legal e jurisprudencial ao longo do tempo no Brasil contra a discriminação racial. Nós saímos de um momento em que a legislação brasileira adotava uma postura despudoradamente racista, como era o Código de 1890, que criminalizava condutas perpetradas majoritariamente pelos ex-escravizados. Passamos para uma legislação que é uma legislação de combate ao racismo, uma legislação que é para combater as práticas racistas. Se você quiser conferir a entrevista completa do Entender Direito, acesse o canal do STJ no YouTube e as principais plataformas de streaming de áudio, como Spotify. A seguir, acordo entre Tribunal Superior do Trabalho e Banco do Brasil vai reduzir número de processos em trâmite na Corte. As informações em instantes, voltamos já. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a lei que regulamenta as ADPFs, arguições de descumprimento de preceito fundamental. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanhe os detalhes com Daniela Ramalho. A ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, é um tipo de ação usada para questionar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo que esteja violando um preceito fundamental da Constituição. Os preceitos fundamentais são os princípios e normas consideradas essenciais ao ordenamento jurídico. A Lei 9.882, de 99, regulamentou a utilização e análise da ADPF. Mas essa lei foi questionada ao Supremo Tribunal Federal pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB questionou a ADPF incidental, o poder geral de cautela, os efeitos vinculantes e erga omnes e a possibilidade de modulação temporal dos efeitos. Entre os argumentos, a ordem afirmou que a lei afronta os princípios do devido processo legal, do juiz natural, da divisão de poderes e da legalidade. O relator aqui no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro destacou que, apesar de ter sido regulamentada apenas em 99, a ADPF foi prevista no texto original da Constituição de 88. Segundo Luiz Roberto Barroso, a previsão impugnada não viola os princípios do juiz natural ou do devido processo legal, mas permite a decisão de uma mesma questão de direito, de forma isonômica e uniforme, o que contribui para maior segurança jurídica. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. O Tribunal Superior do Trabalho e o Banco do Brasil assinaram um acordo que beneficia mais de 3.300 trabalhadoras do banco e ainda um acordo de cooperação técnica para a redução de litigiosidade e a racionalização dos processos do Banco do Brasil em trâmite na Corte Trabalhista. As informações com Rafael Oliveira. Os diretores do Banco do Brasil foram recebidos na sede do TST em Brasília pelo vice-presidente da Corte e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. O primeiro dos dois acordos celebrados prevê a redução dos litígios e dos processos em trâmite na Justiça do Trabalho envolvendo a instituição financeira. Trata também da execução de projetos ligados à prevenção de litígios, à desjudicialização, o gerenciamento de precedentes qualificados em relação a temas jurídicos diversos e do fomento da resolução consensual de controvérsias, além da racionalização do acervo.
Segundo a juíza auxiliar da vice-presidência do TST, Roberta Carvalho, o acordo representa um momento histórico para a sociedade e para a Justiça do Trabalho. Esse acordo de cooperação técnica, ele simboliza uma mudança paradigmática da cultura do litígio para a cultura da paz. O Banco do Brasil se compromete com o Tribunal Superior do Trabalho em promover desjudicialização, buscando resolver os conflitos por meio do diálogo, trazendo as ações que aqui tramitam para o Sejusc TST e a possibilidade de convidarmos as partes para que tragam os seus interesses e que possamos encontrar a melhor solução por meio da mediação e da conciliação. O segundo acordo foi solucionado por meio da conciliação promovida pelo Sejusc, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. O acordo de cooperação técnica celebrado entre o TST e o Banco do Brasil coloca fim a um processo de 2014 promovido pelo Sindicato dos Bancários, cujo objeto era o intervalo para as mulheres previsto no artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho. Com a resolução da ação, 3.352 trabalhadoras serão beneficiadas com a distribuição de R$50 milhões. Segundo a diretora jurídica do Banco do Brasil, Lucinéia Possar, a iniciativa contribui para o crescimento econômico do país e garante a manutenção de direitos trabalhistas de forma equilibrada. E esse acordo de cooperação técnica, ele vai nos proporcionar, nós fazemos uma análise e uma crítica com mais qualidade nos nossos processos judiciais para a gente poder fazer acordo, seja no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, por meio de conciliação, seja também nas varas, do primeiro grau e também nos recursos aí nos tribunais regionais do trabalho. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente fim de semana para vocês. Tchau, tchau.